Olá, meu nome é Eliana, tenho 42 anos. Sou mãe, esposa e uma pessoa que nunca pensou que se perderia de uma forma tão silenciosa e devastadora. Como um dia comum na praia com meu filho se transformou em uma escolha que não posso mais desfazer. Como a solidão se transforma em algo que você mal reconhece, até que seja tarde demais. Se você já se sentiu invisível, se já se perguntou como um coração pode se quebrar sem fazer barulho, fique comigo. Ouça minha história e me diga, você já enfrentou limites emocionais para os quais não estava preparada? Compartilhe suas ideias nos comentários. Eu realmente gostaria de ouvir sua perspectiva. Faz 2 anos desde o dia em que tudo na minha vida começou a mudar. Eu sou Eliana, 42 anos, esposa, mãe e aos poucos, uma mulher que se esqueceu de si mesma. Meu casamento com Ricardo, meu marido, já foi o sonho simples que eu acalentava. Depois de mais de 15 anos juntos, construímos um lar tranquilo e criamos 2 filhos maravilhosos. Léo, com 16 anos, e Lara, nossa pequena, cujo riso costumava encher a casa inteira. Por fora, as pessoas diziam que eu tinha tudo, mas existe um vazio que não se mede com o olhar dos outros. Ricardo se tornou cada vez mais ocupado com o trabalho. Reuniões até tarde, longas viagens de negócios, desculpas apressadas. No início, eu me convencia de que ele fazia tudo aquilo pela família. Mas com o passar dos anos, essas garantias pararam de acalmar o vazio que crescia dentro de mim. Os jantares frequentemente não tinham a presença de Ricardo. Quando ele estava, mal olhava para os pratos, fazendo perguntas protocolares. Terminou a lição de casa? Tenho um voo cedo amanhã. Eu me tornei uma sombra silenciosa, a cola que mantinha unida uma família que mal notava minha presença. Muitas noites, eu me sentava sozinha na sala escura, ouvindo o tic-tac do relógio, e me perguntava, será que ele ainda me vê? Às vezes, eu observava Ricardo dormir ao meu lado. A luz fraca do abajur destacava as linhas finas ao redor de seus olhos. Ele havia mudado. E talvez, eu também. Nenhum de nós mais se estendia para o outro, para ouvir ou mesmo para olhar como antes. Aos poucos, aprendi a suportar. Eu mantinha o sorriso ao levar Lara para a escola. Cuidava da casa por hábito. Ainda conversava com Léo nos dias em que ele estava disposto a se abrir, mas por dentro, pequenos pedaços de mim se quebravam silenciosamente. Eu costumava acreditar que era forte o suficiente para viver com essa negligência, até que em uma manhã, Ricardo fez as malas às pressas e deixou as palavras familiares. Desculpe, preciso ir em uma viagem de negócios urgente. E naquele dia, como sempre, eu apenas assenti em silêncio, engolindo a seco o amargor que subia pela garganta. Naquele dia, decidi levar Léo comigo para a praia. Um plano que originalmente era para toda a família, mas agora restava apenas para nós dois. Pensei que a brisa do mar e a luz do sol me ajudariam a esquecer o vazio. Mas eu estava errada. Foi ali, na areia branca sob o sol forte da Bahia, que comecei a encarar as rachaduras profundas dentro de mim. Rachaduras que eu fingi não ver por tantos anos. Naquela manhã, o céu estava surpreendentemente claro. Uma pequena mala de viagem foi cuidadosamente colocada no porta-malas do carro, e Lara se despediu de mim e do irmão antes de ir para a casa da avó. Restávamos apenas eu e Léo. A viagem para a praia de Itacimirim, que eu esperava que aproximasse a família, agora era apenas nossa. Ricardo, como sempre, estava ocupado. A gente ainda vai, né, mãe? Perguntou Léo. Havia uma mistura de expectativa e hesitação em seus olhos. Eu sorri, escondendo a dor que me apertava a garganta. Claro que vamos, meu filho, eu disse, dando um tapinha gentil em seu ombro. Durante todo o caminho até a praia, Léo sentou-se ao meu lado, com fones de ouvido, olhando pela janela. Traços de maturidade surgiam em seu rosto, algo que eu não tinha notado antes. Nos últimos anos, estive tão consumida pelas minhas mágoas com Ricardo, tão ocupada em suportar o vazio crescente, que esqueci o quão rápido meu menino havia crescido. Havia um leve desconforto entre nós, uma falta de familiaridade, como se ambos estivéssemos tentando redescobrir cuidadosamente o antigo ritmo de mãe e filho. Olhei para Léo, e uma onda de ternura encheu meu peito. Meu filho, ele já estava tão crescido. Uma parte de mim queria quebrar o silêncio, fazer-lhe centenas de perguntas sobre a escola, os amigos, sobre tudo que ele guardava em seu coração em crescimento. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Quando chegamos à praia, a luz dourada do sol se estendia pela areia como um tapete cintilante. A brisa salgada acariciava minhas bochechas, sussurrando, deixe ir, esqueça a tristeza. Léo rapidamente montou um pequeno guarda-sol e estendeu a canga na areia. Eu sorri para ele. Meu coração se encheu de uma mistura agridoce de amor e arrependimento.
Talvez, pelo menos por hoje, eu pudesse me permitir esquecer tudo. Deitei-me na canga, fechei os olhos e deixei o sol quente banhar meu corpo cansado. Uma voz interior sussurrou: aproveite isso, Eliana. Apenas por um momento. Léo sentou-se ao meu lado, brincando com a areia e ocasionalmente me lançando olhares furtivos. A distância entre nós naquele momento era tão pequena e ao mesmo tempo de alguma forma imensa. Será que eu pensava que essa viagem era apenas uma fuga da frieza de Ricardo? Que pensamentos! Mas eu não sabia que ali, sob o sol e o som calmante das ondas, a frágil fronteira entre a solidão e a angústia silenciosa começaria a se desfazer. A luz do sol suavizou, pintando a praia com um tom dourado de mel. Eu me virei cuidadosamente na canga, sentindo a brisa salgada do mar acariciar minha pele. Léo, pode me ajudar a passar o protetor solar? Perguntei baixinho, sem pensar, simplesmente porque minhas costas começaram a arder e naquela praia imensa, éramos só nós dois. Meu filho de 16 anos, com olhos castanhos profundos e cabelos naturalmente bagunçados, hesitou por um momento e depois assentiu. Claro, mãe, ele respondeu em voz baixa. Deitei-me de bruços, jogando o cabelo para o lado e expondo minhas costas nuas à luz suave do sol. Léo pegou o creme. Seus dedos desajeitados aplicaram camadas finas em meus ombros. Seu primeiro movimento foi lento, com uma cautela que me fez soltar uma risada baixa. Pode ser um pouco mais firme, eu o tranquilizei, mantendo o tom suave. Léo sorriu sem graça e seguiu minha instrução. Sua mão estava quente, um pouco trêmula, mas muito cuidadosa. Fechei os olhos, permitindo-me relaxar, aproveitando aquele cuidado inocente. E então o movimento de Léo desceu um pouco, roçando a parte de cima do meu biquíni, onde a pele era mais macia. Ele espalhou o creme desajeitadamente pelos meus ombros, evitando cuidadosamente ir muito para baixo, respeitando os limites. Eu congelei por um momento. Uma parte de mim gritou: pare com isso, Eliana. Mas outra parte, a parte fraca que eu escondi por tantos anos de solidão, ansiava por aquela ternura com desespero. Léo parou como se esperasse por uma reação. Abri os olhos, encontrando seu olhar. Em seus olhos não havia mais o olhar de um menino. Era o olhar de um jovem questionador que buscava confiança. Eu não disse nada. Também não me levantei. Apenas fiquei ali em silêncio, deixando aquele momento pairar entre nós. Frágil, perigoso e sem nome. A brisa do mar ainda soprava, as ondas ainda quebravam regularmente na praia. Mas dentro de mim, uma pequena rachadura se abriu. E eu, Eliana, esposa de 42 anos de um homem perpetuamente ausente, percebi que estava na frágil fronteira entre a necessidade emocional e a responsabilidade familiar. E a partir dali eu sabia, nada mais seria como antes. Naquela noite, a casa estava imersa em um silêncio sufocante. Léo foi para o seu quarto cedo, e eu vaguei entre a sala e a cozinha, sem saber o que fazer além de lavar as mãos e arrumar coisas repetidamente. Naquela noite, eu não conseguia parar de pensar nos gestos cuidadosos de Léo, em sua gentileza desajeitada, que me lembrava o quão distantes nos tornamos. Toda vez que fechava os olhos, eu podia sentir claramente sua palma deslizando pela minha pele, como uma marca que não podia ser lavada. Eu me culpei. Disse a mim mesma que foi apenas um acidente, um momento passageiro de solidão e cansaço. Mas, no fundo, eu sabia que não tinha impedido. Quando o relógio se aproximava da meia-noite, sentei-me no sofá. A luz amarela e fraca iluminava suavemente as paredes silenciosas. Eu estava ponderando o que fazer quando ouvi passos sorrateiros na escada. Léo apareceu na entrada, vestindo uma camiseta larga e calça de moletom. A luz fraca deixava seu rosto metade iluminado, metade sombrio, acentuando ainda mais a mistura de confusão e determinação. Mãe, você ainda está acordada? Léo sussurrou. Eu me assustei. Não consigo dormir. Ele hesitou em se aproximar, depois se sentou não muito longe de mim. Ninguém mais disse uma palavra. Restava apenas o tic-tac monótono do relógio e a respiração suave da névoa da noite de primavera lá fora. Ele olhou para mim. O olhar não era mais o de antes. Era um olhar que buscava algo mais complexo. Eu virei o rosto, cerrando o punho com força. Você precisa dormir, Léo. Tentei falar com calma. Mas em vez de se levantar, ele sussurrou. Mãe, você sabe que algo estava diferente hoje, não sabe? Fechei os olhos com força. Não pergunte, não me faça falar sobre isso. Mas ele insistiu. Cada palavra era cuidadosa, mas cheia de determinação. Eu não quero que você se sinta mais sozinha. Abri os olhos e encontrei aquele olhar. Um olhar que fez meu coração se apertar de medo e de uma vulnerabilidade emocional intensa que eu nunca havia experimentado antes. Ele se aproximou sentando-se ao meu lado.
Um pequeno gesto, mas suficiente para fazer toda a minha razão vacilar. Oh meu Deus, eu estava perdida e fraca. Nós nos olhamos por mais um momento. Então, levantei-me abruptamente, quase correndo em direção à escada. Boa noite, meu filho, eu disse com a voz trêmula, sem ousar olhar para trás. Atrás de mim, Léo não disse nada, apenas o silêncio. Um silêncio pesado e denso, sinalizando que a frágil fronteira entre nós havia se rompido novamente. Eu sabia que a partir de agora cada minuto de silêncio e cada olhar entre nós estaria cheio de uma dor não dita e de um mal-entendido, destacando o nosso isolamento compartilhado. E não importava o quão casuais fossem, eles conteriam uma força insondável à qual eu teria dificuldade em resistir. Fechei a porta atrás de mim e me encostei na madeira fria. A escuridão do quarto pareceu se adensar, envolvendo-me em uma ansiedade sem nome. Eu engolia o ar com avidez, como se tivesse acabado de escapar de algo muito maior que eu. Nesta história, ninguém era mais pequeno. Nem eu, nem Léo. Caí na cama, com os olhos bem abertos na escuridão. Tudo em que eu já acreditei, casamento, dever e maternidade, estava se desmoronando dentro de mim, pedaço por pedaço. Nossas interações se tornaram emocionalmente complexas e confusas, cheias de perplexidade. Fechei os olhos, tentando afastar aquele sentimento. Mas as memórias daquele dia na praia, do toque tímido e do cuidado genuíno de Léo, permaneceram comigo, lembrando-me do quanto eu sentia falta de conexão emocional. Tudo aquilo me atingiu sem piedade. Houve uma batida suave. Eu não precisei abrir os olhos para saber quem era. Fiquei imóvel, fingindo estar dormindo, esperando que Léo fosse embora. Mas a porta se abriu com um rangido, e ouvi o som de pés descalços entrando no quarto. A cama afundou ligeiramente quando ele se sentou na beirada. O silêncio nos envolveu, testando meus sentidos novamente. A voz de Léo estava rouca, como se ele estivesse lutando consigo mesmo. Mãe? Em pânico virei-me, puxando o cobertor para cima, criando um escudo frágil entre nós. Léo, você precisa voltar para o seu quarto, sussurrei, com a voz trêmula e embargada. Só um minuto, ele sussurrou de volta, quase implorando. Só me deixe ficar aqui. Eu balancei a cabeça. Lágrimas escorriam impotentes. Não, não podemos. Isso está errado. E no entanto, ele não me tocou, não forçou nada. Ele apenas ficou sentado ali, um lembrete vivo do vazio que eu tentei tanto enterrar por todos esses anos. Mãe, você sabe? Léo perguntou baixinho, sua voz tremendo. Eu nunca vi ninguém tão triste quanto você. Cerrei os punhos sob o cobertor. Não diga mais nada. Não veja dor. Eu nem mesmo queria admiti-la para mim mesma. Você dedicou sua vida inteira aos outros, Léo continuou, quase falando sozinho. Mas quem já olhou para você de verdade? Comecei a chorar, um som que rasgou o quarto escuro. Eu me odiava pela minha fraqueza. Odiava que uma parte de mim quisesse se agarrar àquele calor raro. Léo, você tem que ir, solucei. Por favor. Ele se levantou lentamente, como se cada passo pesasse sobre ele. Antes de sair, Léo parou na porta. Desculpe, disse ele, por fazer você se sentir culpada só por ser amada. A porta se fechou atrás dele, e eu fiquei sozinha novamente na escuridão, enfrentando a tempestade mais feroz de todas, a tempestade dentro de mim. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas cortinas, mas eu ainda não conseguia encontrar forças para sair da cama. Fiquei acordada a noite toda. Tudo dentro de mim estava emaranhado, como um novelo de fios com nós que não podiam ser desfeitos. Ouvi o barulho de pratos vindo da cozinha. Léo estava preparando o café da manhã. Bom dia, mãe. Como se nada tivesse acontecido. Sentei-me, enterrando o rosto nas mãos trêmulas. Como poderíamos voltar ao que éramos antes? Como eu poderia olhar Léo nos olhos, olhar Ricardo nos olhos ou olhar Lara nos olhos? Quando eu havia cruzado uma linha da qual não havia retorno, me forcei a levantar. Cada passo parecia arrastar pedras pesadas. No espelho vi uma mulher de 42 anos, mas seus olhos estavam pesados, como se ela tivesse esperado uma vida inteira, se sacrificado e finalmente, desmoronado. Fui para a cozinha, onde o ar estava impregnado com o cheiro de pão tostado e café. Léo se virou ao me ver e deu um sorriso caloroso e gentil, tão gentil que tive que desviar o olhar para esconder o pânico que crescia dentro de mim. Bom dia, mãe, disse ele, como se a noite anterior não tivesse existido. Segurei a xícara de café quente com força, como se fosse algo em que me agarrar. Bom dia, respondi, minha voz tão fraca que mal podia ser ouvida. Tomamos café da manhã em silêncio. Cada movimento, cada olhar furtivo, parecia cravejado de espinhos que me perfuravam. Léo estava diferente. Ele estava calmo e gentil, como se não sentisse medo nem arrependimento. Isso me alarmou ainda mais.
Como um garoto tão jovem podia permanecer tão impassível? Depois de um erro que eu, a adulta, não conseguia parar de me atormentar. Enquanto eu limpava os pratos do café da manhã, Léo se levantou e se aproximou. Sua proximidade me fez congelar. Mãe, disse ele com um tom profundo e caloroso que eu nunca tinha ouvido dele antes. Eu sei que você está com medo. Apertei o prato em minhas mãos com mais força. Não, Léo, não, sussurrei, balançando a cabeça. Ele não me tocou. Ele apenas ficou ali, paciente, mas inabalável. Eu só quero que você saiba, Léo continuou, seu olhar penetrando cada parede que eu tentava construir. Eu não vou te forçar. Eu não farei nada. Virei-me, incapaz de suportar aquele olhar. Meu coração estava partido. Por todos esses anos eu ansiava que alguém realmente me visse, me ouvisse, me tocasse não como uma esposa bonita ou uma mãe perfeita, mas como eu mesma, Eliana, uma pessoa lutando para se reencontrar. Qual era o preço de ser vista? Eu conseguiria suportar esse fardo? É melhor você sair para brincar, eu disse com a voz trêmula, para eu poder limpar. Léo ficou em silêncio por um momento, depois assentiu suavemente. Eu entendo, disse ele e se virou. Quando sua figura desapareceu pela porta, desabei sobre a mesa fria. As lágrimas corriam soltas. Eu havia perdido os últimos resquícios de paz dentro de mim. E eu sabia que a partir de agora cada dia nunca mais seria normal. Naquele dia a casa mergulhou em um silêncio pesado. Ricardo ainda estava ocupado no escritório. Lara estava na casa de uma amiga. Restávamos apenas Léo e eu. Cada um de nós ocupava um canto, como estranhos presos em uma história que havia perdido o rumo. Tentei me ocupar, esperando que a distração aliviasse a tensão constante que me corroía. Limpei as mesas, reorganizei os livros e até arranquei as ervas daninhas do jardim. Mas nada conseguia me fazer esquecer o jeito como Léo me olhou naquela manhã. Aquele olhar não era apenas um anseio juvenil. Havia algo mais profundo, confiança, compreensão e uma solidão que espelhava a minha. Ao entardecer, a casa parecia coberta por uma fina poeira de coisas não ditas. Eu estava na cozinha, mexendo em um jantar que ninguém pediu, quando ouvi passos lentos se aproximando. Eu não me virei, mas sabia que era Léo, parado logo atrás de mim. Perto demais, intenso demais, como uma chama que eu não ousava tocar, mas da qual não conseguia me afastar. Respirei fundo. Lara voltará para casa em breve, eu disse, tentando manter a voz firme. Léo não respondeu. Em vez disso, senti sua respiração quente na minha nuca, o que me causou um arrepio. Eu sei, ele respondeu, sua voz estranhamente profunda e rouca. Virei-me, determinada a acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas quando o encarei, todas as palavras preparadas se evaporaram. Léo me olhava sem um pingo de dúvida. Sem medo, sem hesitação, apenas uma sinceridade crua e sufocante. Você não precisa fingir ser forte na minha frente, ele disse lentamente. Eu te vejo há muito tempo. Dei um passo para trás. Léo, isso é errado. Então por que você não me afasta? Ele perguntou não em tom de acusação, mas com uma honestidade dolorosa. Eu congelei. A pergunta cortou fundo, porque eu sabia a resposta. Não era por falta de bom senso. Não era por não saber o que era certo ou errado. Era porque eu precisava, porque por tanto tempo eu não fui vista, não fui compreendida, não fui amada por quem eu sou. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo meu rosto. Cobri o rosto com as mãos como se, ao esconder meus olhos, pudesse esconder a culpa que me consumia por inteiro. Mas Léo gentilmente afastou minhas mãos. Não se esconda mais, ele sussurrou. Na pequena cozinha sob a luz poente do crepúsculo, Léo ficou quieto ao meu lado. Sua presença silenciosa oferecia um consolo, uma ternura que me fazia tremer. Eu queria afastá-lo. Eu deveria tê-lo afastado, mas fiquei paralisada, incapaz de verbalizar os limites necessários. Fiquei ali profundamente abalada, percebendo quão sozinhos nós dois nos sentíamos, como uma alma que se afoga se agarrando ao único fio de vida que resta. Naquele momento, tudo em que eu sempre acreditei desmoronou. Restaram apenas duas pessoas solitárias, quebradas. Duas pessoas sozinhas, ali, emocionalmente conectadas por uma solidão mútua. Entendemos a tristeza um do outro em silêncio, como se o mundo fora de nossa casa não tivesse mais nada a nos oferecer. A partir daquele momento percebi que Léo e eu havíamos reconhecido que nosso relacionamento havia se tornado complexo, algo que nenhum de nós queria. Na manhã seguinte, a luz do sol inundou a janela da cozinha, iluminando os cacos silenciosos dentro de mim. Léo acordou cedo. Ele não disse uma palavra, apenas preparou silenciosamente uma xícara de café para mim, colocou-a na mesa e saiu, como se temesse que qualquer palavra pudesse quebrar ainda mais o espaço já frágil entre nós. Sentei-me por um longo tempo,
observando o vapor fino subir da xícara. Apenas uma pergunta ecoava em minha mente. O que eu fiz? Nosso relacionamento havia mudado, perdendo a simplicidade que um dia teve. Não éramos mais uma família no verdadeiro sentido da palavra. Cruzamos uma linha que ninguém, nem o retorno de Ricardo nem qualquer outra coisa, poderia consertar. Enquanto eu estava sentada em silêncio, confrontando a mim mesma, a porta da frente se abriu. Ricardo estava em casa. Endireitei-me abruptamente, como um criminoso pego em flagrante. Ricardo entrou com o rosto cansado, sua camisa ainda com as marcas do escritório. Oi, querida, disse ele, como de costume, completamente alheio ao peso sufocante que enchia aquela casa. Eu sorri, o sorriso mais fraco e distorcido da minha vida. Oi? Léo desceu as escadas e nossos olhares se encontraram por apenas um instante. Sem palavras, sem necessidade delas. Tudo o que aconteceu, os resquícios da noite anterior, ainda pairavam no ar, pesados, dolorosos e excruciantes. Ricardo olhou para nós, franzindo a testa levemente como se sentisse algo estranho, mas rapidamente descartou, como sempre. Nunca via, nunca perguntava. O que vocês querem para o jantar hoje? Perguntei, com a voz ligeiramente trêmula. Uma pergunta trivial. Uma tentativa desesperada de me agarrar a algo chamado normalidade. Ricardo riu baixinho. Qualquer coisa. Eu queria rir. Qualquer coisa. Se ele soubesse o que eu fiz em busca de me sentir amada novamente, ele diria isso com tanta facilidade. Léo saiu silenciosamente, sem tomar café da manhã, sem dizer uma palavra. Fiquei ali, entre o marido que ainda acreditava que tudo estava bem e o imenso vazio que crescia dentro de mim. Eu havia perdido tudo, minha família, minha honra, a mim mesma. Queria acreditar que o tempo cura, que de alguma forma tudo poderia voltar ao normal. Mas no fundo eu sabia que era impossível. Léo e eu havíamos quebrado algo sagrado. E mesmo que nunca mais nos tocássemos, a rachadura permaneceria, irreparável e indelével. Toda vez que eu olhasse para Ricardo e Lara eu me lembraria. Toda vez que Léo passasse por mim no corredor eu me lembraria. Toda noite, deitada ao lado do marido que não tocava mais minha alma, eu me lembraria. E no fundo dessa dor, percebi que às vezes, as maiores traições não são para com os outros, mas para com o nosso próprio coração. Eu costumava pensar que grandes erros vinham de decisões impulsivas, de momentos de perda de controle. Mas não, às vezes o pior começa com o silêncio, com os pequenos espaços vazios que ninguém se dá ao trabalho de preencher, com a espera interminável por um olhar que realmente vê, por um toque que realmente conforta. Não busco perdão. Não espero compreensão. Só sei que desde o momento em que nos afastamos silenciosamente, quando ninguém mais via o outro, a tragédia já havia começado silenciosamente. Existem erros que não podem ser consertados. Só podemos viver com eles, em um arrependimento silencioso pelo resto de nossos dias. O que você acha desta história? Você já sentiu sua própria vida se apagar lentamente? Se estivesse em uma situação como esta, preferiria suportar em silêncio ou corajosamente fazer uma mudança antes que fosse tarde demais? Compartilhe seus pensamentos nos comentários.